Muito bem, internautas, a paz do Senhor, que eu tenho imenso prazer de cumprimentar a todos vocês com a paz do Senhor, eu mesmo, irmã Priscila Messias. Hoje é quarta-feira, dia 14/10 de 2020. Estamos aqui alegres, contentes por mais um dia nós estarmos aqui na presença do Senhor. Caso vocês percebam, eu estou um pouco rouca porque nós tivemos aqui um pequeno eventinho na segunda-feira e usei bastante a minha voz. Mas nós estamos aqui para fazer a obra de Deus, não é verdade? Segunda-feira foi o Dia das Crianças, mas hoje nós estamos aqui para realizar esta live e você vai ser edificado em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nós te colocamos agora diante da sua presença. Eu te peço, ó Deus, venha guardar a minha vida, o meu lar, a minha casa, a minha família com o teu sangue. Proteja cada pessoa que estará acompanhando esta live, de perto e de longe. Transforma, renova, proteja, Senhor. Nos ensina a fazer a tua vontade. Deus, opera maravilhas nesta live, que vidas possam ser saradas, sejam transformadas pelo teu poder, pela tua glória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que todos digam amém, Jesus. Irmãos, peguem a Bíblia, vamos meditar na palavra do Senhor. Eu creio que hoje Deus ele vai falar em cada um de nós que estamos aqui nesta noite para a meditação da palavra do Senhor. Marcos 11:24. Marcos 11:24, hoje nós iremos ler essa palavra. Eu creio que assim como você que está aí, você vai ser edificado também pela palavra do Senhor. Olha só o que diz aqui a palavra do Senhor. Portanto, eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim sucederá. Olha só o que diz. Portanto, eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam e assim sucederá. Olha só, essa palavra, esse versículo que nós acabamos de ler aqui, eu creio que você que está aí está talvez perguntando, irmã, eu já orei tanto, já falei tanto com Deus. Calma, meu irmão, calma, minha irmã. Não precipite o seu coração, não fique aí questionando, né? Porque no tempo certo do Senhor, na hora certa, no momento do Senhor, Ele vai agir, Ele vai transformar, Ele vai agir em todas as áreas da sua vida. Assim como um cristão, um homem ou mulher de fé, pode passar por muitas provações, dificuldades, dias difíceis na vida e tentações em sua fé, assim por diante. Mas em todas as épocas, a fé dessa pessoa não pode deixar de dar frutos. Porque uma fé que não dá frutos é uma árvore que não tem mais vida. Morreu e secou. E não podemos deixar nossa fé morrer. Não podemos deixar a nossa fé se secar. A palavra do Senhor ela fala que a fé ela vem de ouvir a palavra do Senhor. E como é bom nós meditarmos na palavra do Senhor. Como é bom hoje nós estarmos aqui reunidos neste momento para aprender mais e mais da palavra do Senhor nosso Deus. E, consequentemente, quando você tem um propósito, quando você está unidos com Deus, e também falando com Deus através da oração, você está tendo um diálogo. E esse diálogo não é perca de tempo. Quando você conversa com Deus, a irmã Lucivânia está aqui conosco, Pai do Senhor. Irmã Lucivânia, Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus Cristo. Então, quando o Senhor Jesus nos convida para conversar, para orar, para falar com Ele, nós estaremos ali conversando com Deus. E conversar com Ele, você vai ver que no momento oportuno, no momento certo, tudo que Ele prometeu para nós
Ele vai cumprir. Você que está chegando agora, deixa aí o seu like, deixa aí o seu gostei. Nós estamos aqui lendo Marcos 11, 24. E estamos aqui tratando a respeito deste versículo e assuntos relevantes que levam a este versículo. E também, meu irmão, além de ouvir a palavra do Senhor, além de nós estarmos aqui neste momento ouvindo a palavra do Senhor, outro fruto muito importante que uma pessoa deve produzir é ter uma vida de oração. Orar com vontade de orar. Orar sem vontade de orar, mas orar porque não há confiança, não há fé no Senhor. Se está só orar por orar, não é desta maneira. É a partir da oração vem a força do perdão. Quem ora, perdoa. Quem ora em espírito e em verdade tem força para perdoar sempre. A si mesmo, ao próximo e até Deus, se estiver aguado. Quando nós conversamos com Deus, falamos para Deus, perdoa nossos pecados, nos ajuda. O Senhor, Ele é misericordioso para nos perdoar. A oração do justo move. A oração do justo tem efeitos. A oração de homem que se põe de pé para orar, a sua oração começa primeiro já perdoando alguém de algum ressentimento. O homem de fé combate, derruba os muros, morros, as montanhas de ressentimentos que aparecem em tantas situações de sua vida. Talvez humanamente nós não consigamos derrubar nenhum morro, nenhuma montanha, mas já que aparecem tantas decepções, mágoas, ressentimentos em nossa vida e nos falta força para vencer, para superar ou para perdoar, tenhamos a certeza de que nada é impossível àquele que crê. E quando nós falamos com Deus, você que está chegando agora, deixa o seu like, deixa o seu comentário, deixa aí uma palavra de fé para nós aqui também. E nós estaremos aqui comunicando os irmãos. E com certeza, você que vai estar aqui nos acompanhando, seja no ao vivo ou no gravado, você vai ouvir, aprender e crescer cada vez mais na presença do Senhor. A irmã Silvana está falando aqui, né? Sim, é verdade. A oração é muito importante em nossas vidas. Irmãos, a oração é o diálogo que nós temos com Deus. Se nós não conversamos com Deus, nós estamos igualados ao inimigo. Porque a oração, a única coisa que o inimigo não faz é orar. Então, se você não ora, você está igualado a ele. A oração é comunicar com Deus. A oração é falar aquilo que você está sentindo, aquilo que você está precisando, aquilo que você está necessitando. E é preciso, irmãos, a gente aprender a conversar com Deus. E para conversar com Deus é preciso, antes de tudo, aprender a ter essa intimidade com Deus. E muitas pessoas falam, eu não consigo, não sei, eu não consigo orar, não consigo ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque você não teve esse momento, essa particularidade, essa vontade. Assim como você, quando tem alguém íntimo, você conversou antes com essa pessoa, um amigo, uma amiga. Você teve momentos ali de muito tempo de diálogo, para depois você ter mais tempo. Tem gente, você que está aí, comenta se não é verdade. Você, quando tem uma amiga que você gosta muito, não vê a hora de conversar com essa pessoa. E você fica conversando, que você nem vê a hora passar, porque você tem prazer em estar ali com aquela pessoa. E a mesma coisa é na oração. A maneira mais simples de orar é ficar ali sentindo a presença do Senhor. Colocar os seus joelhos no chão e começar a falar aquilo que passa na sua vida. Dizer para Deus aquilo que você precisa mudar, melhorar. E sentir Ele falar contigo. E Ele vai, sim, em qualquer momento, Ele vai estar disponível para ouvir a nossa oração. Ele vai estar sempre pronto para ouvir um coração quebrantado, um coração contrido.
E com certeza você que está me acompanhando neste momento, você já teve experiências que nunca você esquecerá, de momentos em que você sentiu o Senhor falar contigo na oração. Mas muitas pessoas também têm um grande problema, é chegar à presença de Deus para ouvir somente o que queremos. Geralmente, quando nós chegamos para Ele, é para pedir alguma coisa. Já temos a resposta do que queremos. Não pedimos que nós diga o melhor para nós, mas dizer a Ele o que queremos, e pedimos isso, e muitas vezes insistentemente. E sempre quando Deus fala não, muitas pessoas se revoltam, muitas pessoas desanimam, muitas pessoas recuam, muitas pessoas até mesmo blasfemam contra Cristo, sai da igreja, porque não querem, não tem paciência e não tem esperança no Senhor. Deus tem o melhor para nós. E quantas pessoas que, dominadas pelo ódio, pela raiva, pelo medo, pela preocupação, em realizar os seus próprios desejos, em suprir a sua própria carência, não ora e acaba sofrendo as grandes consequências. Porque o meu Deus, o nosso Deus, Ele ama quando nós nos reunimos, tiramos um momento do nosso dia para falar com Ele. E Ele estará sempre atento para te ouvir. Ele estará ali sempre atento para te ajudar. Assim como o pai, ele ouve um filho chorando e faz de tudo para socorrer, para ajudar, assim Deus também fará com aquele que clama, aquele que busca, aquele que pede ao Senhor. E quem é Deus e quem somos nós? Quem criou e quem conhece o coração de quem? Nós somos altivos e orgulhosos. Se Deus não nos fala, é porque estamos sempre falando no lugar dele. Então, se você que está me acompanhando neste momento, você quer conversar com Deus, aprenda também a ouvir Ele, né? Aprenda a ser humilde, aprenda a ouvir, aprenda principalmente que a sua voz nos fale através de pessoas, de fatos, que nem sempre a solução que Ele encontra para nossos problemas são as mesmas que impomos. Deus também, como eu falei, diz não. E quando isso acontece, Ele sabe o melhor para nós. Ele conhece o meu, o teu, o nosso coração muito melhor que nós. Pois Ele vê dentro e vê o nosso amanhã. Ele conhece nossos limites. Ele conhece as nossas necessidades. A Bíblia nos dá um conselho, né? Quando quiser falar com Deus, entra em seu quarto, fica em silêncio, ou entra no seu quarto em silêncio, ora ao Pai, ao teu Pai. Então, quando você fala com Deus, eu tenho certeza que não é perca de tempo. Pelo contrário, o Senhor, no momento oportuno, Ele vai te ajudar. Ele vai te dar a lição, assim, palavra, uma correção. Vai te mostrar o que você precisa fazer para que possa melhorar. A irmã Lucimana está falando aqui. Tem muitas pessoas que estão nos acompanhando, mas não marca o seu gostei, irmãos. Marca o seu gostei aí agora. Comenta aí agora. Vamos juntos. Vamos, deixa o seu like aí para que eu possa saber quem são as pessoas que estão nos acompanhando neste momento. A irmã Lucimana fala, quando eu oro, peço ao Senhor renovo espiritual. E nos momentos que estou orando, sinto o Espírito Santo me renovando. Algo lindo de Deus, irmãos, que sentimos na oração. Quando nós dobramos os nossos joelhos e cerramos na presença do Senhor. É verdade. Como é bom sentir a presença do Senhor. Como é bom sentirmos a intimidade com Deus, né? A partir do momento que você ora, você está tendo um diálogo com Deus. E podemos perguntar como dialogar com alguém que não vemos diante de nós, de algum modo. Temos a necessidade de presença, de voz, de símbolo, de imagens, de algo que para nos apoiar e nos certificar que estamos dialogando com alguém. E com Deus não podemos vê-lo, escutar sua voz. Queremos a certeza, mas ao lidar com a palavra do Senhor, ou com a oração, ou com Deus, isso tudo que nós acabamos de falar se esvai, restando-nos uma espécie de dúvida ou crise diante de um mistério.
Mas quando a gente ora de verdade e falando, Senhor, eu preciso do Senhor na minha vida. Senhor, eu não estou te vendo, mas eu posso te sentir. Eu posso contemplar a tua presença aqui neste lugar. E quando nós falamos com Ele, Ele está vendo a nossa vida, nossa mente. Ele precisa que nós falamos com Ele. Ele precisa que eu, você e nós possamos sentir Ele de alguma forma. E você sente. Você sai renovado. Eu saio renovado. Você que está aí com certeza, que ora, também sente a presença do Senhor de alguma forma. Eu, quando dobro os joelhos, eu levanto 1000 vezes melhor da forma que eu dobrei os meus joelhos. E ali eu tenho certeza que Deus, Ele me ouviu. Eu tenho certeza que Deus, Ele parou tudo para nos ouvir. Então, você que está aí nos acompanhando neste momento, já conversou com Deus hoje? Não? Então pare um pouquinho do seu dia e fale com Deus. Converse com Deus. Pede para Deus aquilo que você precisa e aquilo que Ele precisa para você. E é muito especial, irmão, nós orarmos. Ter uma vida de oração, ter momentos de oração, uma vida de oração é muito bom, é muito gratificante. Você que ainda não orou, você que ainda hoje não tirou um momento da sua vida, do seu dia para orar, volte a orar. Volte, tenha um hábito de orar diariamente. Porque quando você ora, você vai ver como é bom você estar ali falando com Deus. Coloque isso no seu dia a dia. Todo cristão, ele tem que orar. Todo cristão, em momentos bons ou ruins da sua vida, é preciso ter uma vida de oração. Daniel era um homem de oração. Muitos homens da Bíblia eram homens de oração. E Deus estava com eles. E se você não for uma pessoa de oração, como é que você vai vencer? Como é que você vai comemorar? Agora, se você deixar que o desânimo, o sono, o cansaço te vença, você nunca vai vencer o lado espiritual. Porque muitas pessoas falam, não, eu venço isso, aquilo outro. Mas nós temos uma vida espiritual também. Não só aquela que é visível, aquela que é invisível. Existe um combate 24 horas do inimigo no lado invisível. E se nós não estivermos orando, pedindo a Deus a proteção, o inimigo ele vai nos atingir, ele vai te atacar de alguma forma para que você não tenha prazer, amor em conversar com Deus. Então, é necessário nós termos todos os dias, no mínimo 1 hora de oração e conversar com Ele, falar para Ele aquilo que está passando na tua vida, aquilo que você precisa ouvir dele. E se ele te exortar, te corrigir, é para o seu bem. Então, deixa Deus ele trabalhar na sua vida. E se você tiver uma vida de oração, diariamente, conversar com Deus, você vai ver como Deus ele vai transformar, vai trabalhar, vai agir, vai te dar força, ter prazer na oração. Você vai ter uma rotina de oração. Claro que no começo não vai ser fácil. No começo vai ser difícil. No começo você vai querer parar, o sono, o cansaço, vai querer te parar, te desmotivar. Mas eu digo para você, continue orando. Continue tendo comunhão com Deus. Continue insistindo, continue tendo a conexão com Deus, continue lutando, fazendo por onde, e você vai ver o agir do Senhor na sua vida. Deus está falando com você aí agora? Comente aí, se é ou não é verdade. No começo foi difícil, no começo o inimigo lutou, no começo o inimigo tentou te parar, no começo o inimigo ele tentou de deter, mas eu creio que você que está aí me acompanhando neste momento, se você está orando, continue orando. Se você não ora, por que não está orando?
Porque se você não está orando, não tem comunhão com Cristo. Precisa orar. A comunhão e crescimento espiritual, a oração é muito importante. É necessário ter uma rotina diária de oração. É importante ter aquele estímulo de crescimento espiritual, né? A oração é o combustível utilizado para impulsionar a esse crescimento. Então, na jornada cristã, não é um processo simples, mas é um conjunto de etapas de aperfeiçoamento do ser humano. Então, como eu falei para vocês, a oração é o combustível. O carro sem combustível não anda. Uma mulher, um homem que não ora, não tem força. Então, orar e vai vencer. Em nome de Jesus. Não só orar, né? Orar, jejuar e vigiar. E a oração é um dos alimentos espirituais que nos dão força para seguir. Mesmo diante das adversidades da vida, quem prioriza essa prática de agradar a Deus através da oração, você vai vencer todas as coisas em nome de Jesus. A irmã Ana está aqui também. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Então, nesta live, você que ainda não orou hoje, depois que encerrar esta live, vai orar. Vai ter uma comunhão com Cristo. Vai buscar a presença do Senhor. Você vai crescer espiritualmente. Vai ter renovo. Vai ter fortalecimento da fé. Assim, da mesma forma, a vida de oração é essencial para buscar renovo espiritual em momentos de crises e dúvidas. Essas fases são comuns na caminhada dos cristãos, mas o ato de dialogar com Deus é contar os anseios e Ele reforçar a nossa fé. Ele vai te dar o norte, o direcionamento, para te dar forças para vencer. E assim como a palavra do Senhor, pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Aquele que pede, recebe. Aquele busca, aquele que procura, né, encontra. Então, se você buscar ajuda do Senhor, você vai ter força para você lutar e vencer. Agora, se não ora, se não jejuma, se não consagra, aí complicou, meu irmão. Aí complicou, minha irmã. Então, neste momento, eu quero que você, neste instante, faça uma análise na sua consciência. Você tem esse hábito de orar diariamente? Você hoje já orou? Você está ainda pensando em orar? Você não quer orar? Então, nós temos que rever isso aí. Porque nós temos que orar sem cessar. Aqui em 1 Tessalonicenses 5, vamos achar aqui, Tessalonicenses 5:17. Olha só o que diz aqui: orai sem cessar. Quem não ora não vence, meu irmão, não vence. Para orar, então, tem que orar, tem que orar. Põe na tua cabeça: eu quero vencer, tem que orar. Isso significa que devemos estar o tempo todo conectados com Deus, em espírito e de oração. No trabalho, em casa e no trânsito, esse hábito deve ser uma prática constante do nosso dia. Jesus nos ensinou que não deveríamos estar presos a locais específicos para orar, pois chegaria um tempo em que teríamos que adorar em espírito e em verdade. Por esse motivo, podemos desde já exercer esse mandamento e começar a falar com o Senhor o tempo todo. Nós somos livres, mano. Nós temos esse livre acesso. Você pode orar a Deus em casa, orar na igreja, orar no mercado, orar no shopping, orar na rua, orar no trabalho. Liga o seu pensamento em Deus e fale com Deus. E assim o Senhor, Ele vai nos abençoar. Nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Mesmo sendo 100% Deus, Jesus sempre se dedicava a orar. Você lê no versículo da Bíblia que Ele sempre se retirava para orar. E até mesmo nos ensina como deveria ser feito o sermão da montanha, como modelo do Pai Nosso. Às vezes separava-se das pessoas ao fim de falar com o Pai e explicitava seus medos e os temores diante dele. Cristo também pediu para que Deus salvasse da morte, embora logo depois reconheceu que a vontade dele deveria ser, da vontade de Deus, né, deveria ser feita. Se o Filho de Deus orou e ter uma vida de oração, nós também temos que seguir os mesmos passos. Afinal, o exemplo que Jesus deve sempre ser um modelo para nós. Portanto, assim como Jesus, busque orar o Criador.
Busque orar ao Senhor em secreto ou na igreja. Louve o Senhor, agradeça a Ele por todas as coisas, né? E entenda a importância de orar, né? Porque muitas pessoas falam assim, por que orar, né? Como falamos desde o início, nós estamos falando aqui, a oração é um dos principais alimentos para o cristão e é essencial para a caminhada. Orar não é ter a garantia de que Deus fará tudo o que pedimos, mas que Ele vai nos ouvir e que no ato de nós ali reportar a Ele regularmente nos ajudará a crescer como cristão. Entender isso é fundamental para avançar e fazer com que essa prática se torne inegociável em sua vida. Uma vez que você entende que em sua trajetória espiritual depende dos momentos de diálogos com o Senhor, é possível notar que essa prática deve ser uma regra na sua vida. Defina o local, o horário, mas diariamente. Para orar de maneira mais frequente, é importante se organizar também. Isso inclui definir um local específico. Eu, por exemplo, todos os dias eu oro na minha casa e aqui na igreja, mas todo dia, no mínimo 1 hora por dia, eu oro a Deus. Seja onde for, estou orando. Todo dia tenho que falar com Deus. Então, por que não todos nós orarmos? Não deixe o seu líder sobrecarregado para orar. Ajude ele também na oração. Ore pelos seus líderes. Ore pela sua liderança. Peça para Deus guardar a sua liderança para proteger do mal, da aparência do mal. E você vai ver o que Deus ele vai fazer. Quanto mais pessoas orarem em prol da sua liderança, do seu líder, do seu pastor, seja qual for a sua igreja, você vai ver como Deus vai proteger cada vez mais, né? Assim como tem pessoas que fazem orações contrárias. É ou não é verdade? Existem pessoas que fazem orações contrárias, que querem o mal para os outros. Mas Deus, ele não vai deixar que as coisas ruins aconteçam, não é verdade? Deus, ele não vai acatar as orações contrárias, não, né? Porque Deus, ele é justo, ele é fiel e justo para cumprir todas as promessas dele em nossas vidas. Então, se você não ora, o mal vai lhe atingir. Então, ore. Tenha prazer e razões para orar, né? Tire um momento do seu dia. Faça diariamente orações e você vai ver o que Deus ele vai agir, o que ele vai trabalhar, ele vai transformar em nome de Jesus. Eu creio que Deus ele falou com você. Eu creio que Deus falou com cada um dos irmãos e irmãs que estão aí nos acompanhando neste momento. A oração ela é importante. Quem não ora não tem vitória. Então, assim como nós lemos aqui, eu creio que você que está aí está aprendendo cada vez mais e vai orar a partir de hoje, em nome de Jesus. Portanto, eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim sucederá. Tem que crer. Quem não crê, não vai vencer. Então, agora nós vamos orar. Você que está aí vai orar, vai também nos ajudar a compartilhar, comente, deixa o seu like. Vamos alcançar mais vidas? A irmã Daniela está aqui também, a irmã Ana, a Maria, a irmã Lucivânia. Todos vocês que estão aí, vamos compartilhar. Nós estamos com 19, vamos alcançar mais pessoas através desta live. Eu creio que Deus ele vai abençoar. Vamos orar? Liga o seu pensamento em Deus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nós te colocamos agora diante da sua presença. Pedimos a Deus perdão dos meus pecados, das minhas falhas, das minhas iniquidades. Senhor, venha alcançar agora a minha casa, o meu lar, a minha família, a igreja a qual congrego. Guarda o pastor Messias, o seu lar, a sua casa, a sua família. Senhor, venha guardar também os obreiros, as obreiras. Venha guardar os jovens. Venha guardar o círculo de oração. Venha guardar, Senhor, as crianças, os membros, os jovens, todos, meu Pai, que fazem parte desta obra, os dizimistas. Senhor, o teu sangue tem poder para repreender todo o mal.
toda malignidade que possa estar rondando a cada vida, querendo tirar a paz deste homem, tirar a paz dessa mulher. Meu Deus, desperta as almas para orar. Meu Deus, desperta as almas para ter prazer na oração. Não deixe essas almas, meu Deus, ficarem com mente focada nas coisas deste mundo. Quantos que estão preocupados em dinheiro? Quantos estão preocupados com fama, com riqueza, mas estão esquecendo de se preocupar em ter comunhão, em ter prazer na oração, em conversar contigo? Quantos que não oram mais? Quantos que não têm mais um momento no seu dia do qual eles não conversam contigo? O foco deles são outros, as prioridades são outras. Quantos que é preciso passar pelo vale, pelo deserto, pela afronta, por algo, Senhor, que o Senhor permite, para que eles possam lembrar da importância da dependência do Senhor. Jesus, desperta homens, desperta mulheres, desperta jovens, desperta famílias, desperta igrejas para orar, desperta pessoas que queiram ter um compromisso sincero, verdadeiro contigo. Não deixa estas almas continuar de braços cruzados. Quantos que não oram mais, Senhor? Quantas pessoas que perderam o interesse na oração? Quantas pessoas, ó Pai, que um dia era de oração, eram mulheres de oração, eram homens de oração, porém agora, meu Pai, está totalmente sem força, totalmente sem vontade, totalmente sem prazer, sem nenhuma intimidade com o Senhor. Pessoas ao quais o Senhor tem saudades de ouvir Ele, de conversar com Ele, conversar com ela. Senhor, desperta estas almas a partir de hoje. Desperta essas vidas a voltar a ter comunhão contigo. Desperta estas almas a recomeçar a fazer a tua obra, a fazer a tua vontade. Transforma, Jesus. Liberta, restaura, santifica essas vidas. Essa pessoa que a partir de hoje vai voltar a orar, Senhor, transforma essas vidas. Jesus, tenha de misericórdia, acoberta cada vida com teu sangue. Santifica, meu Deus, que eles possam voltar a ter intimidade contigo cada vez mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que esta live possa ser a live do despertamento, possa ser a live em que a pessoa vai voltar a se entregar para ti, a ter interesse em conversar contigo. Espírito Santo, vai agindo, vai trabalhando, vai animando, vai encorajando, ajuda-os. E eu creio, ó Deus, que o Senhor vai, a partir de hoje, transformar, lapidar, restaurar, santificar, transformar a cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Você que está aí, digite um amém aí. Eu creio que você ouviu essa palavra, orou conosco e o Senhor transformou a sua vida em nome de Jesus. Eu tô com uma voz assim um pouquinho rouca, irmãos, porque segunda-feira nós tivemos aqui uma interação com as crianças, e no qual eu brinquei muito, conversei bastante e fiquei rouca. Mas acho que até sexta-feira já vou estar bem melhor com a voz. Mas não vou forçar muito, senão daqui a pouco eu tô sem voz. Mas eu creio que a sexta-feira já vou estar ótima, 100% já melhor através da próxima live. Nós já estaremos aqui bem melhor, tá bom? Irmãos, que Deus abençoe vocês. Eu quero que vocês continuem compartilhando, divulgando. A irmã Lucimara falou amém, a irmã Maria falou amém, a irmã Ana falou amém. Então, você que está aí, continue compartilhando. Você que está no YouTube, se inscreva no meu canal, Priscila PDS, aqui no Crente Moderna Moda Antiga, no Facebook. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que Deus está falando com você. Eu creio que Deus está transformando vidas através desta live, em nome de Jesus. Vamos interagindo, vamos comentando, vamos convidando mais pessoas para participar das lives, e eu creio que Deus vai trabalhar. Muito obrigada a todos os irmãos e irmãs que compartilharam,
que estão até agora nos acompanhando, mesmo que não esteja aqui interagindo, comentando, mas estão aqui ouvindo esta live. Eu creio que Deus já está abençoando vocês cada vez mais em nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que vocês venham ter um restinho de semana abençoada, quinta-feira maravilhosa, sexta-feira também, e sexta-feira às 19 horas nós estaremos com todos vocês, tá bom? Paz do Senhor, quem despede aqui é a Sra. Maria Cris Priscila Messias. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.